cara seguir esses 5 passos, você vai ver como é que a mulher fica doida. Você tá conhecendo uma mulher e você não quer espantar ela. O que eu não posso fazer? Tá. Eu costumo dizer que assim, ó, se você não quer espantar, é porque você quer conquistar essa mulher. Você quer que ela se apaixone por você. E quando a gente fala de flertar, de sedução, a gente tem uma psicologia ali por trás que é diferente de quando você está num relacionamento consolidado. Então, eu deixo isso aqui muito bem claro. Ó, vamos dizer, você tá conhecendo a menina, eles estão começando a sair, flertar, aquela paquera gostosa do início. Tem 5 pontos que, se você seguir, com certeza a mulher ela vai ficar apaixonada em você. Por quê? Porque são princípios que fazem ela pensar em você. E pensar é um dos princípios para uma mulher desejar, porque aquilo que ela imagina, ela sente. E ao sentir, ela vai se comportar para conseguir viver aquilo que ela está sentindo. Sacou? Quais são esses pontos? Vamos lá. Primeiro, você precisa se comportar de uma forma que você não vai ser um jogo ganho. Como assim? Ela não pode, no início, ter 100% de certeza que você tá na mão dela, que você tá na dela. Ela precisa ter uma dúvida. Ela precisa ter o que eu chamo de certeza e esperança. Incerteza e esperança. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você ser um cara multifacetas. Como assim? É um cara que sabe falar de diversos assuntos, que não é monótono, sabe? Aquela coisa chata. Eu só falo de uma mesma coisa, eu só faço a mesma coisa, eu sou sempre do mesmo jeito. Não, você ser um cara que sabe ser divertido, mas que você sabe ser posturado e sério no momento que tem que ser. Você sabe falar de diversos assuntos. Então, essa oscilação em você mesmo, na sua personalidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é você não ser 100% disponível. Como assim? Não que você vai ficar fazendo ausência proposital e aquele tipo de coisa que parece até que você tá criando uma relação tóxica. Não é nada disso, tá? Mas joguinho, você diz? Não é um joguinho. É consciência de que, você tá se envolvendo, tá sendo legal, tá sendo gostoso. Não precisa, desesperadamente, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, você abandonar toda a sua vida, parar de fazer as suas coisas, porque agora você vai abrir toda a tua agenda pra enfiar aquela pessoa lá dentro. Porque esse excesso de disponibilidade é interpretado pela mente feminina como um baixo valor. Talvez você não tenha mais o que fazer da sua vida, sacou? Então, intuitivamente, a mulher, ela passa isso na cabeça dela. Se esse cara tá o tempo todo aqui disponível pra mim, talvez ele não tenha uma vida tão interessante assim, ele não tenha tantas coisas importantes. Então, será que ele tem esse valor todo? Então, cuidado com isso. Próximo ponto é você ser misterioso. Misterioso é o quê? É aquele cara que ele faz a mulher ficar se perguntando: o que será que ele está fazendo? O que será que é o instinto dela querer descobrir sobre ele? E aí entra, por exemplo, do cara não contar tudo sobre a vida dele logo de cara. Ele deixar aquela coisa de... ele postou bem prático mesmo, tá? Ele postou uma foto aqui no lugar. Onde será isso? Com quem que será que ele tá lá? E não ela achar que você tá cafajestando por aí. Não. Mas é aquela, tipo assim, você posta uma foto de uma praia. Nossa, que foto. Onde que é essa praia? Sacou? Então você ir dando uma comunicação que vai gerando uma curiosidade dela saber mais sobre você. Então, ao invés de sair contando tudo 100%, você tá numa conversa, por exemplo. Poxa, tô adorando conversar contigo. Mas eu agora preciso ir para um compromisso, mas tem uma coisa que eu fiquei muito curioso que eu quero te perguntar depois. E aí você fecha o looping, você abre o looping, você fecha o looping, não encerra, e você vai conversar com ela só no dia seguinte. E aí aquela coisa que você falou que queria perguntar, ela vai ficar curiosa. Então, ali você está estimulando nela a curiosidade sobre você está sendo mais misterioso. É como se você deixasse ela pensando em você durante esse tempo, pensando pelo menos no que ele vai falar. Exato. Você está estimulando a curiosidade, que é um dos desejos ocultos da mulher. É a curiosidade. Mulher é um bicho muito curioso, gente. Muito curioso. Entendeu? Demais. E, por último, e não menos importante, é você quebrar expectativas. Como assim? Se você tem sempre um comportamento previsível, todo dia de manhã você manda bom dia. Todo dia. Todo dia de manhã tem lá o mesmo bom dia. Sei lá, chega um dia que você não manda aquele bom dia. Ou manda num horário diferente. Ou manda uma mensagem diferente. Então, é aquilo que você repete diariamente. A mulher, ela já espera que você vai se comportar dessa forma. Você vai lá e muda o padrão de como você se comporta. E eu não tô dizendo pra você, que você vai lá e vai se comportar de uma forma escrota. Não é isso, tá? Aqui são condutas
que vão te moldando de uma forma a você ficar mais interessante, mais misterioso e que faz a mulher pensar em você. Então, esse é o caminho. Se o cara seguir esses 5 passos, você vai ver como é que a mulher fica doida.